Olá, querida ministra Tereza Campelo, que tanto nos ajudou aí na construção de políticas públicas importantes para o combate à fome. Ministra, o Brasil volta com muita força para o mapa da fome, mais de 20 milhões de pessoas passando fome, muitos ataques às políticas públicas, destruição das políticas públicas, muito ataque do próprio presidente da República aos movimentos sociais do campo, vetando a lei Assis Carvalho, que poderia, inclusive, incrementar a produção de alimentos no país, e, ao mesmo tempo, muito ataque ao meio ambiente. Sem meio ambiente, nós não podemos produzir alimento. E nessa pandemia também, ministra, nós também sofremos muito, perdemos mercado, mas, ao mesmo tempo, com todo o ataque, nós conseguimos construir a resistência ativa, que era o isolamento produtivo. O isolamento produtivo significa para nós continuar seguindo produzir alimento, e conseguimos produzir muito alimento. E nesse sentido, tomamos como definição a solidariedade ao povo que estava passando fome no Brasil, e seguimos produzindo e distribuindo alimentos saudáveis em todo o Brasil, com muita dificuldade, com muito sacrifício, mas a solidariedade é isso, é parte da gente entregar aquilo que a gente tem de melhor. Nesse sentido, ministro, tem duas coisas fundamentais para que a gente possa resolver o tema da fome nesse país. Primeiro, sem mexer na estrutura fundiária nesse país, sem distribuição de terra, é impossível a gente resolver os maus da fome nesse país. Portanto, a fome tem raiz no latifúndio, a fome tem raiz na concentração de terra, de riqueza e da renda. Portanto, mexer na estrutura fundiária é fundamental para que a gente possa, de fato, acabar com a fome no nosso país. E a segunda é a preservação do meio ambiente. Nós precisamos ter terra para produzir alimento saudável, mas, ao mesmo tempo, um meio ambiente saudável para poder que a gente possa seguir produzindo. E, por isso, nós vamos fazendo uma campanha para replantar mais de 100 milhões de árvores em todo o Brasil, nesse sentido de a gente recuperar as nascentes, as águas, para que sem água e sem terra é impossível de produzir alimento. Por isso, nós vamos combater o governo Bolsonaro, porque destrói o meio ambiente, porque ataca as organizações, porque não atende às necessidades da maioria da população brasileira e porque negligenciou na pandemia. E nós vamos derrotar esse governo nas redes, nas ruas e no campo, para que a gente possa, de fato, construir uma alternativa democrática. E a democracia passa pela distribuição da terra, pela preservação do meio ambiente e pelo combate à fome. Saudade do Alexandre Conceição, nós de fato trabalhamos juntos. O Alexandre é um militante, um ativista de primeira linha, pernambucano, e minha família é pernambucana também. Nós temos uma história comum de trabalho muito, muito interessante. Eu acho que o MST é um exemplo, Ju, disso que a gente vinha falando, né? Não basta, quer dizer, muitas instituições tomaram a frente sem, ao mesmo tempo, desresponsabilizar o Estado, né? Quer dizer, não assumiu como, está tendo fome, o que nós vamos fazer para ajudar? O MST está dizendo o seguinte, está tendo fome, a responsabilidade da fome acontece, lista quais são as origens, como o Alexandre fez, e, ao mesmo tempo, diz, nós não vamos ser omissos, mas nós vamos usar o processo de solidariedade e distribuição de alimentos para mostrar que nós, para mobilizar a população, para conscientizar a população, né, e para garantir com isso que o processo de solidariedade não seja simultaneamente um processo de tirar a responsabilidade do poder público. Então, acho que é um exemplo que o MST está fazendo, comovente, assim como várias outras instituições, e eu tenho pleno acordo com o Alexandre, né? O presidente Lula, ele fala muito, não, nós fizemos muito, porque o Brasil saiu do mapa da fome por um conjunto de políticas nossas, né, que são exemplares, são exemplo, inclusive, no mundo. A FAO, ela tem um relatório que ela solta todo ano, que chama Situação de Insegurança Alimentar no Mundo, SOF. Eles fizeram, em 2014, um outro relatório que chama Situação de Segurança Alimentar no Brasil, um case multidimensional de sucesso. Para que eles fizeram isso em várias línguas? Para que os outros países
pudessem se inspirar, não copiar o que o Brasil fez, mas se inspirar na experiência brasileira, mostrando que é possível enfrentar a fome. Eu acho que esse é o principal recado que o Brasil tem a dar para o mundo, né? A fome não é natural, a fome não é um fenômeno biológico, a fome não é resultado da seca, não é resultado de problemas climáticos, a fome não é resultado, né, da natureza e muito menos da índole do povo, porque tem gente que acha que o povo é preguiçoso, não trabalhou o suficiente, né? Eu queria ver esse pessoal da Faria Lima com uma enxadinha na mão, né, capinando no semiárido nordestino para ver se o povo não trabalha o suficiente. Agora, mesmo, né, como a gente vinha dizendo, mesmo trabalhando, quer dizer, a fome, ela tem a fome tem origem na política e na economia. Então, o Brasil é um caso de sucesso. Nós, em 13 anos, nós conseguimos reverter um quadro secular. Todo mundo dizia, é natural, sempre foi assim, sempre teve fome. Conseguimos reverter e mostra que é possível reverter. Agora, como diz o presidente Lula, fizemos foi pouco, devia ter feito mais. Devia ter feito mais reforma agrária, sim, devia ter investido mais, devia ter acelerado os processos, talvez apostado numa estratégia que não fosse tão gradualista, né? E eu acho que, nesse sentido, o Alexandre Conceição, que sempre nos cobrou muito, né? O MST serve a gente fazia reuniões periódicas com o movimento social todo, né? Com a sociedade civil organizada, no CONSEA, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que o MST faz parte, que foi extinto, inclusive, pelo Bolsonaro, né? Então, uma das coisas que eu acho que nos ajudou a avançar é essa ideia de que o controle social e a participação social, ela joga luz sobre as políticas públicas e ela tem permanente tensão para que o Estado avance. Então, grande parte das nossas políticas na área de segurança alimentar, elas resultam desse exercício democrático permanente que a sociedade civil fez no CONSEA e em outros espaços importantes, espaços hoje que não existem, né? Desapareceram.